Cercados, sem água, sem energia, sem comida e debaixo de bombas. Brasileiros dizem que não conseguem sair de Gaza bombardeada por Israel. Então, a gente vai ficar aqui até acabar o ataque. A guerra das fake news nas redes sociais. Babies, their heads cut off. Hello, Joe. O que está por trás do conflito Israel e Hamas, com a professora Arlene Clemecha. Polícia Federal investiga as digitais de Bolsonaro na redação de decreto golpista. São os primeiros. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Nós traremos todos os brasileiros que estão naquela região. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que chega aqui agora aos canais do Instituto Conhecimento Liberta, também Eduardo Moreira no YouTube. Estamos ao vivo hoje, que é véspera de quinta, véspera de feriado. Já dá para dizer quase, graças a Deus, é sexta-feira. Graças a Deus é quarta, dá para dizer? Quarta, graças a Deus é quarta. Cara. Mas, boa noite, na verdade, queridos. eu acho que é coragem, porque tem aí uma guerra. É, coragem, porque estamos em guerra. Não é só lá, não. A guerra reverbera aqui. Sim. E a gente volta à guerra de narrativas que vivemos durante o governo de ultradireita de Bolsonaro e a campanha pela democracia no Você Brasil. tem gente, Chico, reeditando a eleição. Tem. Sabe, como Na se isso falta. fosse possível. O problema é outro. Vamos torcer pela paz lá no Oriente Médio. Aqui, não quero guerra aqui mais, não. E reconhecer o avanço que nós tivemos e temos com o governo brasileiro. hoje. Sim, na paz. Parece que sexta-feira também, eu já estava assistindo a Globo News agora há pouco, também foi convocada uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, também para falar a respeito dessa guerra, né? A gente espera que se chegue... Convocada pelo Brasil. Né? Exatamente, convocada pelo Brasil. É muito bom, né, ter um governo federal que esteja atuando realmente pela paz. Porque diante do cenário, o que pode bater assim, não vai adiantar. Alguém tem que gritar e dizer, eu quero paz, eu quero reunir as pessoas. Porque o que a gente pensa assim, não vai dar nada, essa guerra vai se estender, isso é uma coisa secular. Mas, se alguém não pede a bola e pede paz... Estou com John Lennon. All we are saying, please give peace a chance. Dê uma chance à paz. Ele nem imaginava que ia ficar pior do que Muito pior. Mas vamos começar, né, Chico Pinheiro? O que a gente vai trazer aqui nessa abertura? Os likes aí, Tem vamos como nessa? ser diferente, né? Hein? Vamos pedir os likes? Vamos pedir os likes, Por né? favor. Claro. Porque tem muita gente que chega aqui, acompanha junto com a gente, mas não dá o like, né? Então, se você está chegando agora e vai assistir o programa, vai acompanhar, aproveita e já deixa o seu like aí rapidinho. Você dá a curtida, ativa o seu sininho e aí você nunca fica de fora das informações que a gente traz aqui do Brasil e do mundo. Olha só, gente. Chico Sá. Like. Chico Pinheiro, eu aqui esperando Gabriela seu like, né? Olha, não é isso. É para Entendido. as pessoas terem uma chance de ter Exato. informação com a visão um pouco diferente. Porque hoje as pessoas assistem, eu acho ótimo, tem muita informação na Globo News, na CNN, nas redes abertas, inclusive em canais internacionais, né? Mas muito com um viés diferente, né? Claro que há jornalistas aqui e ali que têm posições diferentes, mas a gente tenta fazer diferente aqui para trazer informação nova para você. E não só diferente, mas também independente, né, Chico Pinheiro? Que Independente. é muito Por isso, o importante. nosso jornalismo não tem nenhum patrocinador, não tem ajuda de governo, não temos anunciantes, não temos nada, não temos nenhum compromisso com nenhum grupo político ou econômico, a não ser com a nossa consciência e com o trabalho. Eu tenho dito que, viu, Chico, você sabe disso, que você também vive a mesma situação e o Gabi também. Eu nunca tenho trabalhado tanto. Eu tenho trabalhado mais ou menos 18 horas por dia, porque eu passo até de madrugada assistindo noticiários do mundo inteiro, lendo artigos e jornais do mundo inteiro, estudando história, inclusive dessa região do conflito, para trazer para vocês a informação. Até porque o assunto é muito complexo e exige da gente estudar. Exige, para a gente não falar bobagem, para a gente não servir, né, de reverberadores de posições
que não ajudam a construir a paz. Eu vou começar aqui lembrando o general Juracy Magalhães, que lá em 1964 foi nomeado pelo primeiro governo da ditadura militar, Castelo Branco, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E havia uma política americana, estadunidense, hostil a países da América Latina que não estivessem sob o seu tacão. E Juracy Magalhães, embaixador do Brasil em Washington, soltou uma frase que até hoje está na história. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Será? Será que o que é bom para os estadunidenses é bom para os brasileiros? Se não, vejamos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falando da resposta aos ataques, aos atos terroristas do Hamas, disse: eu vou responder, e é uma vingança, vou dar uma resposta que vai ficar na história por gerações. Ele condena a sua violência, não só 2 milhões de pessoas que estão na faixa de Gaza, como todas as crianças e seus descendentes, dada a resposta vingativa dele. Olha, eu não estou passando pano para Hamas, minha irmã estava me cobrando, mas é um grupo terrorista. Eu falei, calma, porque a ONU não considera grupo terrorista. A BBC de Londres recebeu uma determinação do governo britânico de chamar o Hamas de grupo terrorista. E os jornalistas da BBC dizem, não vamos chamar isso de grupo terrorista. Isso não ajuda a paz. Isso ajuda a discursos fanatizados da extrema-direita, inclusive brasileira, que querem botar lenha na fogueira. Querem colocar o povo palestino, principalmente da faixa de Gaza, né, sob as ações de ódio dos israelenses e da comunidade internacional. Não vão conseguir. São atos do Hamas que são atos coerentes com terrorismo. Sim, são. Como há outros atos na história de grupos que cometiam atos parecidos com terrorismo. Não quer dizer que sejam terroristas. E cobraram que o presidente Lula tinha que denunciá-los como grupo terrorista. Eu quero só chamar a atenção para 2 detalhes. O presidente Lula segue buscando a paz. Quando você chama um lado do conflito de terrorista, sendo que o outro não é tão livre desse tipo de acusação, porque comete atos também terroristas contra o povo palestino há muitos anos, você não ajuda na paz. E o pior, você dificulta relações que o Brasil precisa ter para que essas pessoas, brasileiros inclusive, que estão na faixa de Gaza, possam ser salvos dessa tragédia que você vê aqui, se abate sobre essa população pobre, miserável, trancada, cercada por muros em Gaza. Então Netanyahu disse, por gerações vão se lembrar da minha ação. Muito bem. O presidente dos Estados Unidos, o Biden, disse, estamos com Israel, de uma maneira praticamente incondicional. É automático, né? É. E olha, e os cidadãos americanos perguntaram ao Biden, que estão lá na região. Ele falou, não, cada um tem que sair de lá. Mas como? Não, cada um que busque sua saída comercial, voo comercial, né? Imagina se o governo brasileiro desse esse recado aos 1.600 evangélicos que estavam em Israel, que estão em Israel nesse momento. Parte já voltou, a maioria ainda está lá. Imagina a situação. O mundo se acabaria. Pois é, e muitos evangélicos estão dando hoje, inclusive, o sogro do meu cunhado, né, que é um pastor e que estava lá, e chegou hoje no primeiro voo, ele só viria amanhã, chegou no primeiro voo, e eu tenho certeza que estão falando graças a Deus sempre, mas graças à ação efetiva e rápida do governo brasileiro. Fosse o anterior, talvez dissesse, como disse, diante de 700 mil mortos. Eu não sou coveiro. Talvez dissesse, não vai buscar os brasileiros, eu não sou piloto. Era bem provável que falasse. A resposta seria essa, viu, Chico? Ou algo parecido. Pois é. Enquanto o Biden diz que apoia incondicionalmente o governo de Israel,
manda porta-aviões para a região para ameaçar toda a região com o poderio militar estadunidense. Enquanto o Biden manda armas para lá, nosso presidente pede paz e diálogo e evita rotular este lado ou aquele, na sua sabedoria de negociador, como propôs diálogo no conflito Rússia e Ucrânia, né? E vem propondo. Esta é uma máxima dele. Eu quero lembrar que, enquanto o Biden diz que os americanos que se virem, os que estão lá, o presidente Lula foi o primeiro a retirar concidadãos daquela região. É o primeiro governo do mundo a mandar aviões para retirar brasileiros que estão angustiados e vivendo em meio a conflitos, né? Graças a Deus e graças ao governo que temos hoje, que não aceita, como dizia o ex-chanceler Ernesto, não sei das quantas, nós não queremos... Araújo, não queremos ser pária do mundo, como ele dizia. Aqui não, nós queremos ser ponto de equilíbrio, de conversa, de palavras de paz, não é? E ele vai lá e retira todos os brasileiros. E mais, quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e à comunidade internacional para que juntos e com urgência lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação dos direitos humanos no conflito do Oriente Médio. Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente um cessar-fogo em defesa das crianças, sejam israelenses, sejam palestinas. O Brasil, que está na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará aos esforços para que cesse de imediato e em definitivo esse conflito. E o Brasil continuará trabalhando pela promoção da paz e em defesa dos direitos humanos no mundo. Palavras de Luiz Inácio Lula da Silva hoje no Twitter. Além das presidente palavras, né, CP, que são importantíssimas, logo na sequência a gente tem a decisão, né, do Brasil convocando, então, esse conselho na sexta-feira. Então, para além dessas palavras que são muito importantes do posicionamento, é realmente entrar em ação para mediar esse conflito, né? O Brasil se colocar nessa posição é muito importante, né? Pois é, e para entrar em ação, se ele fala assim, o grupo terrorista Hamas... Acabou, não há diálogo possível. E lembrando que a faixa de Gaza não é Hamas. A faixa de Gaza são palestinos pobres, como os nossos favelados, que estão naquela região, né, empurrados ali, cercados por muro, tendo o mar de um lado, o muro, e Israel do outro lado, com 300 mil homens do exército de Israel, mais 140 mil que já estavam marchando para ocupar isso por terra, né, com o maior poderio bélico do Oriente Médio nas mãos de um presidente insano, que é o senhor Benjamin Netanyahu, e são 2.200.000 palestinos que moram na faixa de Gaza. São 2.200.000 palestinos. Sabe quantos que estão na faixa de Gaza que são ligados, de alguma maneira, ao Hamas? 40 mil. Isso quer dizer que mais de 2 milhões e 100, não tem nada a ver com Hamas. É como se você... O que obriga a gente não associar, não achar que povo palestino é Hamas, automaticamente, não é isso. É como se você chegasse na faixa de Gaza brasileira, por exemplo, na favela da Maré, e botasse tanques e tropas para invadir, porque há ali traficantes do Comando Vermelho. Ou você chegar em Rio das Pedras e bombardear, porque ali há milicianos, ali estão trabalhadores, pais de família, crianças, pessoas que têm uma vida normal. Então, a faixa de Gaza é isso que você está vendo hoje, escombros, e tende a piorar. Todos pedimos, dê uma chance à paz e não propague discursos de ódio,
rotulando esse lado, aquele, pedindo ação enérgica contra pessoas como essas que você vê aqui na faixa de Gaza. A minha preocupação hoje, porque Israel já sofreu uma ação muito violenta do Hamas e não deve sofrer muitas mais, porque está se fortalecendo para se defender, né? Até porque a defesa não existiu com Netanyahu, né? Um fracasso em todos os sentidos. Agora, é preciso que a gente volte os olhos para esse povo desesperado, angustiado, pobre, ferrado, que está na faixa de Gaza. São 2.200.000 palestinos que moram ali. A gente não vai pensar muito neles, porque eles são pobres, eles são pardos, eles são párias, diferente de gente branca e rica que está do outro lado. Temos que ter compaixão, isso se chama compaixão. Vamos tocar aqui, muita coisa, Chico. eu já tomei muito tempo aqui hoje. É porque Muito bem. Um tempo necessário, né, Chico? Exato. Vamos. Agora, vamos falar sobre as informações a respeito dessa guerra, Chicos. Israel intensificou, então, os bombardeios. O governo convocou 300.000 reservistas para reforçar justamente os ataques a Gaza. Israel cortou energia e água do território, quer dizer, uma situação que já era completamente de calamidade, né? 97% de uma água que era impura para beber, para eles consumirem. Já ficou pior ainda. Antes também a gente tinha, em média, 4 horas que essa população tinha acesso à energia, em média, na faixa de Gaza. Agora foi cortada completamente. ONU informando também que bombardeios em Gaza mataram 11 funcionários que trabalhavam, né, no caso. 18 escolas da ONU foram prejudicadas pelos bombardeios. A gente está falando de escolas, onde as crianças vão para estudar. A Universidade Islâmica também foi bombardeada. Segundo o governo de Israel, os alvos estavam servindo de esconderijo para os membros do Hamas. O primeiro-ministro, inclusive, Benjamin Netanyahu, anunciou a criação de um gabinete de guerra, outra informação recente com a participação da oposição. Vamos chamar a Heloísa Vilela para entender o que isso significa. Elô, boa noite para você. Opa, já. Temos Heloísa já. Enquanto isso, eu vou atualizando a história aqui dos funcionários da ONU. Gabi, o que se vê é a promessa do Bibi sendo cumprida. Isso, sendo concretizada. Vai ser realmente um ataque para gerações. Vingança. Como a gente nunca viu. E quando o Lula chama a ONU, quando há essa preocupação, no mínimo, que tenha a velha, parece contraditório, mas há uma ética de guerra. Há um manual da ONU que diz hospitais não, tem que atender, tem que ter comida, tem que ter corredores humanitários, por exemplo, para os brasileiros saírem pelo Egito. Então, a reivindicação no momento é só essa. Dentro da bagaceira, da violência toda, do conflito, ter essas garantias que são históricas, que são da velha cartilha da ONU. É isso, Chico. Hoje, então, 5º dia de conflito entre Israel e o Hamas. A gente já tem mais de 2.000 mortos. E, então, a gente teve a criação de um gabinete de guerra. Isso chama atenção, né? Não é um gabinete de crise, é um gabinete de guerra. Isso quer dizer, Elo, boa noite agora sim para você, que os bombardeios, esse cerco no entorno de Gaza, então, da faixa de Gaza, está ainda pior do que os últimos dias que a gente vinha se falando? A gente não te ouve, Elo. Vamos só corrigir o som da Elo. Agora sim. Agora, Elo. Agora sim. Eu acho que, gente, isso mostra um aprofundamento do que já vem acontecendo em Israel e que é motivo de preocupação para muita gente, que é tornar a estrutura interna da política israelense ainda mais radical, ainda mais extremista, porque você coloca o país numa situação de guerra, você tem muito mais poderes para controlar a população, para tomar medidas fora do padrão da suposta democracia do país naquele momento. Então, acho que isso não só mostra esse problema interno da política israelense, como também, claro, deixa evidente a intenção muito
séria de belicosa, né, de enfrentamento, de ir para a guerra, de ir para o tudo ou nada, que o governo israelense está tomando com todo o aval indiscutível do governo dos Estados Unidos, o que é ainda mais preocupante. Vocês veem as imagens, como que várias regiões da faixa de Gaza já estão. Vocês imaginem o que serão essas imagens daqui a 2 ou 3 dias se essa situação continuar. Por isso é que não pode, essa situação não pode continuar. O mundo tem que dizer não, tem que dizer basta, tem que dizer chega, né? Eu estava conversando com um analista da região do Oriente Médio e que trabalhou no governo do Isaac Rabin, participou das negociações de paz. Ele está desesperado justamente por isso, por ver que um ator que seria muito importante nesse momento está totalmente do lado da continuidade da guerra. E eu queria apontar uma coisa para vocês que ele falou. Ele disse o seguinte: muita gente pelo mundo afora se pergunta, Joe Biden não é aquele que ficou falando para todo mundo, botando o dedo na cara de todo mundo e dizendo vocês têm que ficar do lado do povo ucraniano, vocês têm que ficar contra esse desrespeito das leis internacionais, dessa invasão ilegal da Rússia no território ucraniano. Esse é o mesmo Biden que acabou de dizer para Israel, vá em frente, faça o que você quiser, cometa crimes de guerra, que tudo bem, a gente está do seu lado. Como pode? E aí ele pergunta, né, o que existe de comum entre essas duas posições de um mesmo governo? Existe o interesse de promover a guerra e não de promover a paz. Então, eu acho que esse recado é o recado que fica. O mundo, as pessoas que têm humanidade, que estão preocupadas com essa situação, têm que dar um basta. Se não é mais função desse país, que já foi um negociador da paz nessa região, não será mais. Isso tem que ser capitaneado por outras forças, as forças do Sul Global, talvez lideradas pela China. Não será pelas mãos dos Estados Unidos que esse horror que vocês estão vendo aí na tela vai acabar. Elô, eu também queria te perguntar o seguinte, né? O que a participação da oposição significa, né? É uma união de Israel para reagir ao Hamas? A oposição, é muito preocupante isso, porque o que você vê? Você vê que Benjamin Netanyahu está conseguindo fazer o quê? Está conseguindo botar todas as pessoas numa situação de medo, de pavor tão grande que estão se unindo em torno dele para, de alguma maneira, apoiar essa guerra. Mas eu acho que isso não é unânime, está longe de ser unânime. Existem muitas vozes dentro de Israel, da política israelense, que não concordam com o que está acontecendo, que entendem que os palestinos foram empurrados por uma situação de completa condição subhumana de vida e que isso em algum momento ia explodir em violência, ia voltar para Israel sob a forma de violência. Se a gente pensar no histórico, né, gente, assim, você fez ali acordos de paz que nunca foram cumpridos, e quem negociou esses acordos? Eram forças civis, eram forças que pregavam a paz e não o enfrentamento através da força como o Hamas fez. E esses grupos foram descredibilizados porque os acordos não foram cumpridos. Então, eles ficaram numa situação péssima diante da população, porque não conseguiram dar a resposta que a população precisava. E aí cresce o Hamas, cresce a solução a tentativa de solução através da força. Enfim, é muito difícil, muito preocupante ver que outras forças políticas em Israel começam a se colocar ao lado de Netanyahu. Muito preocupante. Elô, e os Estados Unidos também enviaram o maior navio de guerra do mundo para Israel, né? E o Hezbollah diz que está em estado de alerta também. Isso indica, né, mais uma coisa, né, vamos dizer assim, mais uma caixinha que vai se colocando em cima de outras caixinhas e a gente vai escalando assim a guerra, né, Elô? Pois é, você veja essa imagem, né, Gabi? Olha para esse porta-aviões. Você pode, em algum momento, pensar, puxa vida, essa é uma superpotência que está procurando a paz na região. Você pode pensar isso?
É assim que você tenta buscar uma solução política e diplomática? Eu acho que não, né? Então, acho que isso só coloca mais lenha na fogueira, só coloca a região toda em estado de alerta, de tensão, de preocupação e de risco. A gente tem que lembrar que durante muitos e muitos anos, né, há muitos anos que isso acontece, talvez desde a Segunda Guerra Mundial, o maior orçamento dos Estados Unidos é o orçamento das armas, da defesa. Ele vive da indústria de armas, vive de vender, de negociar e de armar o mundo. É tanto, Chico, que ele está sempre ali 4, 5 conflitos no mínimo. Só que agora ele tem, digamos, 2 grandes guerras, né, Lô? Não é mais só um conflito de menor porte aqui, na África, outro no Oriente Médio. Agora ele tem o Israel e tem Ucrânia. Ele tem 2 braços ali gigantes, nos quais está gastando muito dinheiro. Eu acho que vai mudar, inclusive, acho que o tamanho dele econômico no mundo, não, Elô? A China, eu acho que deve estar dando risada, de certa forma, dessa história, porque abre-se aí um veio, infelizmente, com a guerra, de decadência do Império Americano para valer, né? Pois é, a gente sabe que guerra movimenta a economia também, né? Gera emprego, movimenta a economia, e os Estados Unidos vêm se apoiando nessa indústria bélica há muito tempo, como um dos principais mercados, ou um dos grandes empregadores, né? O Pentágono, a estrutura do Pentágono e tudo isso. Mas eu acho que isso vai ter limite, né? Vai chegar uma hora que é impossível, porque os Estados Unidos já estão se apoiando num endividamento interno cada vez maior que já está ficando difícil de sustentar. Então, se você vê esse movimento de vários países, que ainda é pequeno, mas já está começando a acontecer, de fazer trocas comerciais nas suas próprias moedas, de não passar mais pelo dólar como moeda referência para comércio entre outros países. Se isso começar a descredibilizar o dólar como a âncora para a economia mundial, como eles vão sustentar essa dívida interna que eles têm cada vez maior? Então, acho que assim, é bastante preocupante, e os Estados Unidos deveriam estar buscando uma outra solução, porque essa solução de continuar promovendo guerras, apostando em conflitos armados, me parece que não vai levar a economia americana muito mais longe. Agora, com certeza, como me disse esse analista hoje, isso mostra que os Estados Unidos não são um agente responsável no cenário internacional, que será preciso surgir um ou outros agentes que sejam mais responsáveis e que pensem na segurança e na humanidade do nosso planeta. Agora, Elô e Chicos, vamos falar também sobre a situação dos brasileiros por lá, que também preocupa muito, né? A gente também está nesse processo de resgate. Hoje surgiram relatos dos brasileiros em Gaza que estão contando a dificuldade para deixar realmente o território. A brasileira Shahed Albana, de 18 anos, está em Gaza e mandou de lá um apelo. Vamos assistir esse vídeo. Os israelenses ligaram para minha avó para dizer para ela que a gente tem que esvaziar a casa porque eles vão atacar ela. Ou hoje ou amanhã, a gente não sabe. Faz 4 dias que a gente saiu de casa, só que eles ligaram mesmo assim para confirmar o ataque. Estamos na casa da minha tia e eles ligaram para o marido da minha tia agora há pouco, dizendo que eles vão atacar uma casa bem do lado aqui da casa dela, onde estamos agora. Tem aqui mais de 20 pessoas, a maioria é mulheres e crianças. Todos são inocentes, que não têm culpa. Não temos tempo suficiente para sair, porque temos um medo de ser feridos. Então, a gente vai ficar aqui até acabar o ataque. A gente fica mal assistindo uma coisa dessa, né? Tem na coluna da Mônica Bergamo também o brasileiro Hassan Rabi, disse que a comida está acabando, a água já acabou, a energia também e não tem como sair de lá. Ele diz o seguinte: infelizmente estamos na maior prisão do mundo. A única saída pela cidade de Rafah foi destruída num ataque de Israel ontem, terça-feira ele estava se referindo. Desde então, o Egito fechou a fronteira no local. Não temos como sair.
Você ia falar. É incrível como que toda a grande imprensa, né, ocidental tem os olhos voltados para Israel. E pouquíssima gente está vendo o que está acontecendo na faixa de Gaza e que parece vai acontecer. Olha só, o Netanyahu avisa, nós vamos atacar, e avisa, como se fosse bonzinho, vocês têm que sair daí. Velho, sair para onde? Sair para o mar? Porque para trás não dá, atrás tem os muros e tem o exército de Israel. Sair para o Egito, a fronteira está fechada. Quer dizer, estão lá, com o Hamas lá dentro, e com todo o poderio do governo de Israel, com apoio dos Estados Unidos, marchando sobre eles. Então, o depoimento dessa moça ela está numa casa só mulheres e crianças, que são exatamente as duas preocupações da nota do Lula, né, em relação a mulheres e crianças nesse momento, apelando para os dois lados para proteger pelo menos eles. Pois é. Chico, eu conversei hoje com o pessoal do Itamaraty. Essa é a grande preocupação do governo brasileiro, é retirar de lá os brasileiros que estão na faixa de Gaza, que querem sair, que querem fugir desse conflito. E a única maneira é, claro, pedir ajuda do Egito, porque eles precisam sair pela fronteira com o Egito, porém o Egito está numa situação complicadíssima porque Israel bombardeou essa saída. Então você não pode passar ali com ônibus, porque você corre o risco de ter todo mundo morto por um ataque. Então, o que está acontecendo? E o Itamaraty não vai dizer isso nunca, mas existem canais secretos aí que o Itamaraty alimenta, claro, de comunicação com o Hamas, para que seja possível negociar com o Hamas a retirada dessas pessoas, que ele permita que o ônibus com os brasileiros saiam de lá. E eu estou falando isso porque eu acho importante, mais do que nunca, a gente entender a importância da diplomacia. A diplomacia que joga para conversar com todo mundo. Por isso é importantíssimo conversar, sim, com o Hamas, conversar com todos os agentes, todos os atores num conflito como esse. E a gente tem que reconhecer a diferença que está fazendo a mudança de governo no Brasil. Isso não é propaganda do governo brasileiro atual, porém é fundamental ter um trabalho diplomático, conversar com todo mundo. Isso está se provando agora, porque se não houvesse uma maneira, um canal secreto que seja para entrar em contato e tentar negociar isso, como que você teria a menor chance de tirar esses brasileiros dessa situação? Então, eu só estou falando para ressaltar isso, né, gente? Porque a gente viu aí 4 anos de negação da diplomacia e da política. E isso tem que acabar. Quando a gente vê agentes aí da extrema-direita sem entender absolutamente nada do que é esse conflito, ficar promovendo e exigindo que o governo simplesmente chame de terrorista o Hamas. Gente, o Lula disse que foi um ataque terrorista, só que a diplomacia não vai usar esse termo nunca, só no dia que a ONU começar a usar também. Então é isso, a conversa é que tira a gente dos piores conflitos. A conversa que não é alimentada quando você rotula um lado de terrorista. Sim. Falar de terrorismo por terrorismo, se você for ver ações da autoridade de Israel, né, do governo de Israel, sobre palestinos ao longo dos últimos anos, várias delas você vai classificar como terroristas. Nem por isso você vai dizer que o governo de Israel é um governo terrorista. Mas você tem que deixar isso no plano diplomático para a ONU. A ONU classifica, é uma classificação antiga, está lá. E lembrando, Velo, a gente já disse aqui, a BBC, os jornalistas da BBC receberam uma orientação, uma ordem do governo britânico. Só que a BBC não é a TV pedido, estatal, né? Vamos dizer assim. Um pedido. Não é a TV estatal, é a TV pública, na qual os cidadãos têm interferência. Então é para chamar de grupo terrorista. Os jornalistas da BBC, que eu respeito muito, olha, não são comunistas, não. Não são de esquerda, nada disso. São jornalistas independentes. Estão na BBC. Nós não aceitamos chamá-los de comunistas, porque a ONU assim não os chama. Os terroristas. Não é? Mas é melhor olhar... E aí, Lô lembrou, está lá na nota do Lula, quem quiser ler e reler de novo, quem estiver obcecado por achar que o governo brasileiro não se pronunciou, o Lula, pessoalmente, está lá no Twitter dele, no primeiro momento, ele chama de ação terrorista. Sim.
Pois é. E ele foi Sabe, criticado mas pelos dois lados, ele- inclusive, né, Chico? Muita gente dizendo que ele não deveria ter Sim, usado essa Aí a nota palavra. do Lula. Mas ele é um estadista, né? Pelo amor de Deus, vai. Ou se tem ele que foi conversar. criticado pelos dois lados, acho que é sinal de que ele acertou, né? Sim. Lô, bom ponto. Bom ponto. Tem que Olha, Lô, conversar, tem que eu me conversar lembro, até só a última. rapidinho, eu me lembro da entrevista longa que eu fiz com um brasileiro que lutou em 2 guerras e foi até condecorado como cavaleiro de honra da França. Lutou na Guerra Civil Espanhola contra Franco e depois lutou na França. Grande memória de Apolônio de Carvalho. Sim. Né? Um bravo guerreiro que nos deixou aos 90 e Brasileiríssimo, poucos esse anos, sim. há 10 anos mais ou menos. Eu fiz uma longa entrevista de 2 horas com ele, né? E ele dizia que estava na resistência francesa, França ocupada pelos nazistas, e que ele passeava vestido de mulher, de braço dado com um companheiro para não ser descoberto, passando ao lado de um muro, de um quartel, e atirava granadas dentro, onde ele sabia que tinha uma concentração de soldados. Provavelmente matou alguns ali, né? Que ele atirava a granada. Eram quartéis de nazistas ocupando. Aí você fala, este é um ato terrorista? Sim. Uma bomba jogada no meio de pessoas que não estão esperando é um ato terrorista. Aí você vai dizer, então a resistência francesa era terrorista. Não, não. Ela tinha princípios a defender. Não é? Eu acho que as ações do Hamas, você pode chamar de ações terroristas, sim, não é? Porque tem essa característica. Mas a defesa sendo feita ali que é de uma Palestina livre, de uma Palestina respeitada, que não é e nunca foi. Né? Então, este é o problema que está por trás. São essas margens estreitas que tornam o rio violento. Né? E depois você não entende por quê. Não justifica, não, nada justifica a matança de civis inocentes, nada. Perfeito. Mas a gente pode entender, né? Vamos nessa, gente. A gente vai chamar agora a Luciana aqui para conversar com a gente. Luciana Correia, que é jornalista, editora da agência Lupa de Checagem de Informação. Luciana, boa noite para você. Obrigada por aceitar nosso convite. A gente está vivendo um momento agora em que a guerra é a primeira vítima, né? Quando a gente fala de informação, e desde que começou o conflito, várias fake news já viralizaram. Então a gente trouxe a Luciana aqui para conversar com a gente. Oi, boa noite a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês. Boa noite, querido. Exatamente. Bom, vamos começar com uma notícia que foi divulgada ontem, inclusive a gente falou sobre isso já um pouco de manhã, por um canal chamado I24 News, né? A repórter diz que 40 bebês teriam sido degolados pelo Hamas na comunidade de Kfar Aza. Detalhe, o próprio exército de Israel não confirmou essa informação, tá? A gente tem aqui um vídeo para a gente entender melhor todo esse contexto. Vamos assistir. David, it's hard to even explain exactly just the mass casualties that happened right here. In fact, the Israeli military says they still don't have a clear number, but I'm talking to some of the soldiers and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses, these different communities, babies, their heads cut off. That's what they said. Gunned down, families completely gunned down in their beds. You can see some of these soldiers right now comforting each other. Many of them reserves who jumped into action, leaving their own families behind as well, not knowing the sheer horror that they were about to come to. They say they've never experienced anything like this. This is nothing that anyone could have even imagined when you're walking through here. Baby cribs thrown to the side. Bom, a repórter, ela diz que ela ouviu essa história de soldados sem confirmar a informação, e aí a agência Lupa apurou que esse, vou abrir aspas aqui, o suposto crime não foi confirmado oficialmente pelas Forças Armadas de Israel e apresenta uma série de inconsistências. Luciana, que inconsistências são essas? Você pode dar os detalhes dessa apuração de vocês, por favor? Gabriela, posso até dizer que, na verdade, que não é nenhuma apuração só da Lupa aqui no Brasil. Na verdade, existe uma rede mundial de checadores que trabalham em conjunto nessas situações gigantescas, como que está acontecendo, né, na Palestina e em Israel. E, assim, checadores de vários lugares do mundo estão mobilizados tentando encontrar respostas para
essas dúvidas, né? Para um caso como esse, que obviamente chama muita atenção, porque é muito grotesco, assim. Então, na verdade, começou pelo próprio relato da repórter, que diz ter recebido essa informação de um militar. Então, em um momento ela fala o número de bebês, em outro momento ela não fala o número de bebês. Correspondentes de veículos internacionais tentaram, a partir dessa primeira informação, também checar a informação com outros militares, com outras fontes militares, e aí as fontes militares começaram, nós não temos essa informação. Outras fontes disseram sim a bebês mortos, porém não falaram decapitados. Outras fontes disseram sim a pessoas decapitadas, porém não falaram 40 bebês ou bebês. Veja bem, não há uma negação sobre o fato de haver vítimas nessa situação brutal. O que há aqui ainda é que não é possível dizer que 40 bebês foram mortos e decapitados nessa situação em que ela colocou, e porque a última ponta e a fonte primária dessa informação, que seria o Exército de Israel, em tese de onde surgiu a primeira informação, nesse momento não confirma e diz que não tem essa informação confirmada e que precisaria de um tempo para checar e para verificar, checar e confirmar essa informação para a imprensa. Então, a última informação que vários checadores do mundo tiveram do Exército de Israel é que não é possível ainda, pelo menos, dizer que isso de fato aconteceu. Olha, essa notícia a gente viu Luciana, inclusive o Globo deu, a CNN de Portugal deu, vários veículos importantes do mundo deram essa notícia, né, como verdadeira. E Chico, e talvez seja o fato mais divulgado no momento no Brasil. Você vê que os bebês, as crianças sempre são as maiores vítimas da guerra e os maiores instrumentos de propaganda política numa guerra. Porque sensibiliza muito, né? Quando você fala criança decapitada, imagina, isso toca todo mundo. Elô, agora você quer me comentar chamou também? a atenção também. Não me chamou a atenção. Não sei se isso chamou a atenção de vocês e a sua, Luciana, mas a narrativa da repórter, que não necessariamente casa com as imagens que a gente está vendo. Então ela diz: a gente anda por aqui, vê berços por todo lado, os soldados agora estão se consolando uns aos outros por causa dessa situação. E a gente não vê nada disso na imagem que ela está mostrando. Isso também me chamou a atenção. Pois é o risco da gente servir a propaganda, né? A gente acaba servindo, nós jornalistas, a propagandas interessadas de um lado ou de outro. Né, Luciana? E o que eu ia dizer para complementar é que, óbvio que num momento de checagem de uma formação como essa, a gente tenta buscar qualquer tipo de evidência, inclusive em imagens, e ainda não apareceu nenhuma imagem, o que seria horrível, inclusive, mas nenhuma imagem que ajude a confirmar essa informação, nem dessas que a repórter, nessa situação, acabou narrando ali, né, ao vivo. Vamos trazer outro exemplo também. Tem uma matéria de 2019 do jornal Haaretz, até me desculpa pela pronúncia. É o jornal mais importante de Israel. Exatamente, o jornal mais importante de Israel. Além do I24 que eu citei agora, né, que o I24 News, que é um canal que passou a apoiar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para garantir a licença de transmissão. A Lupa detectou várias, né, fake news desde o início do conflito, da guerra no sábado. Luciana, eu quero te perguntar se você pode trazer alguns exemplos e quanto tempo leva para a gente detectar que é uma fake news, né? Quando começaram a rolar essas informações a respeito de bebês decapitados e 40 bebês, né? A gente teve, por exemplo, nas redes sociais, muita gente falando sobre isso. E aí gerou um movimento realmente dos jornalistas tentarem descobrir, aqui também foi assim, inclusive, no ICL, da gente tentar buscar pela veracidade dessa informação, né? Então, queria que você falasse um pouco a respeito disso. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui mostrando paraquedistas como sendo militantes do Hamas descendo em Israel, só que esse vídeo, na verdade, ele foi feito no Egito, numa academia militar. Então, só para dar mais um exemplo antes de passar a palavra para a Luciana. E a gente está vendo o vídeo. Só mais um aqui que acabo de receber. Boa. Do nosso companheiro aqui, o Calejon, né? Então, ele tá lembrando aqui, olha só, que na guerra do Golfo tem o caso da Nairá,
uma jovem do Kuwait que foi ao Congresso dos Estados Unidos testemunhar que as tropas de Saddam Hussein estavam matando bebês em incubadoras. Sim. Muito parecido com essa história. Depois foi provado que era... só... Chico, ela era... não era apenas uma jovem do Kuwait, ela era filha do embaixador do Kuwait. E a história Nos foi Estados toda Unidos. inventada e ela contou diante do Congresso dos Estados Unidos. Isso foi tomado como um motivo para o George Bush pai dar início à Primeira Guerra do Golfo. Ela é filha do embaixador do Kuwait nos Estados Unidos. E fala, Sim. quer dizer, como dizia, citei ontem, o pai da tragédia grega, o Ésquilo, né? A primeira vítima de uma guerra é verdade. Não, aí você pula para as armas químicas do Iraque. Então, Que justificaram o o massacre do Iraque. O que não falta são exemplos desse tipo. Tem outro exemplo aqui da própria Lupa, eu vou trazer alguns para a Luciana poder ir comentando. Um outro vídeo que pegou um discurso do líder do Hamas, o Mahmoud al-Zahar, com uma tarja dizendo supostamente que iria exterminar o mundo. Enquanto isso, a nossa produção vai colocando aqui na tela. Só que esse discurso, na verdade, ele era sobre os objetivos do grupo, né? Olha aí, agora a gente está vendo. A gente tem também muita fake news aqui no nosso país, no Brasil. Circulou uma foto do presidente Lula com o presidente do Irã, como se fosse um líder do Hamas, e na verdade não era, esse que a gente está vendo agora aqui na tela. Uma foto que dizia que o deputado Guilherme Boulos posava para uma foto com militantes do Hamas, também, obviamente, era uma imagem falsa. Enfim, Luciana, a gente quer te ouvir a respeito disso, por favor. Bom, Gabriela, sobre o tempo, depende, assim, né? Algumas coisas são muito fáceis de serem verificadas, inclusive através de algum buscador na internet, assim, né? Como a identidade de algumas pessoas. Acontece bastante, assim, de circularem essas informações falsas, atribuindo uma identidade a uma pessoa que não é dela. E aí as pessoas reproduzem. Então, às vezes, pode ser muito fácil a gente dizer que essa pessoa não é essa pessoa que você está falando, né? Como ali no caso do presidente Lula. Então, às vezes, pode ser muito rápido a gente desmentir um boato como esse. Infelizmente, às vezes, a gente desmentir a informação correta, ela não se propaga com a mesma velocidade que a falsa. E, às vezes, pode ser muito demorado, como nesse caso dos 40 bebês, que a gente ainda, na verdade, não tem uma conclusão. No momento, a gente só pode dizer que não podemos confirmar ainda. E como um outro caso também, que inclusive a gente vai publicar na Lupa em breve, a gente ainda também tá terminando de checar, mas é um caso que está desde segunda-feira circulando, que também está envolvendo checadores do mundo todo, que envolve um vídeo com crianças dentro de uma gaiola. É um vídeo que tem circulado muito e que é atribuído ao Hamas. O Hamas teria sequestrado crianças e colocado dentro de uma gaiola. E checadores do mundo todo, através de um trabalho assim, muito meticuloso mesmo, de identificação de vídeos, de busca de vídeos, de identidade do idioma, do sotaque, conseguem chegar a confirmações. E o que a gente sabe até o momento é que esse vídeo, ele não foi gravado, não foi feito, ele foi feito antes do dia 7, enfim, antes de estourar o conflito. Então, esse é um vídeo potencialmente falso que a gente está terminando de checar, mas que está sendo checado desde segunda-feira, né? A gente já está quase na quinta-feira, porque, assim, são muitos detalhes, muitas informações, às vezes o vídeo não está mais disponível, então é um trabalho de 3 dias que envolve gente do mundo inteiro para desmentir uma informação que já está circulando aí há 3 dias. Às vezes é muito, muito difícil mesmo. E é difícil também porque as pessoas que consumiram esse vídeo falso, muitas vezes elas não vão saber, depois elas não vão ter, não vão atrás da notícia, na verdade, de que esse vídeo era falso, ou essa notícia não chega até elas mesmo, porque essas informações circulam principalmente por rede social. Então, o impacto da notícia falsa, acho que também é muito grande por conta disso, né, Luciana? Porque é muito mais fácil espalhar notícia falsa do que você
ir lá e falar, olha, não, gente, essa notícia aqui é falsa. Quantas pessoas Exatamente, que o estrago consumiram já tá feito, já era, né? E acontece até de alguns grupos não lutam nada por desmentir aquilo, porque é uma imagem que os conforta, que se identificam com aquilo, então, com o que propagaram. Além de pessoas politicamente mais fanatizadas, tem pessoas mais idosas que só veem aquilo que interessa lá na televisão, assiste aquilo e fala, é assim. Ainda discute, mas não tem mais informação do que isso. Não busca. Eu me sinto na obrigação de buscar checar tudo que eu consegui. E posso até estar errado, mas eu estou tentando checar. Claro. Nós estamos tentando. Quantas horas por dia a gente está fazendo isso? Mas a gente se dá o trabalho porque a gente é jornalista também, né? Agora para o cidadão comum... Vejam bem, né, Luciana, esse caso dos bebês, ele é muito difícil, porque você vê a repórter postada ali, ela diz que ouviu os soldados, não são entrevistas diretas, que a repórter esteja com o soldado naquela hora, então você não tem a voz do soldado, você tem uma ouvir agora dos soldados, você não tem quem disse, é muito vago e o material é muito forte. Sem contar o envolvimento emocional da repórter em campo ali também, ela está claramente muito emocionada quando ela dá essa informação também. Sim, que ela está na guerra, é difícil não estar emocionado, mas é o ouvir dizer e o material, o que ele traz, o conteúdo, seja verdade ou mentira, é muito forte e é muito fácil de pegar. 40 bebês decapitados. Pode ter coisa até pior. Sim, óbvio. Numa guerra, você pode ver dos dois lados ações de terror, de pavor, coisas horrorosas. Mas esse caso aí, que alimenta uma vingança contra o povo palestino, parece mesmo ser falso. Eu nem afirmo que é falso, mas tudo indica que é falso. A lupa vai nos dizer em breve, né, Luciana? Olha, fosse verdadeiro, essas imagens, por mais pavorosas que fossem, já estariam sendo usadas pelo governo de Israel e por seus seguidores para demonizar. Não é? Isso eu acho que é uma boa indicação de que pode não ser verdadeira essa informação. Agora, Luciana, eu queria te perguntar uma coisa que pode parecer óbvia, mas talvez não seja tanto. Se esses momentos de conflito, né, uma guerra, se é muito mais difícil checar e se a proliferação de mentiras é muito maior ou não? Olha, eu posso te dizer que nesse caso específico, a gente está desde o início da semana, né? Enfim, pós-fim de semana, trabalhando num ritmo grande, assim, recebendo muito, né? A gente tem recebido centenas de pedidos todos os dias e, de fato, a gente ainda não tem dados suficientes para dizer o quanto isso está se difundindo. A gente está muito focado em conseguir desmentir o que é possível verificar, o que é possível verificar. Mas, pelo que a gente percebe, sim, está se espalhando, não só aqui no Brasil, né, no mundo todo a gente percebe, e um indício também é a dedicação dos checadores internacionais, dessa rede internacional de fact-checking, que está todo mundo muito focado trabalhando nisso. Então, assim, de fato, tem muita informação sendo disseminada ao redor do mundo inteiro a respeito disso, imagens antigas que são trazidas para esse contexto, alguma imagem até de videogame, né, uma Luciana? pessoa. Exato, tem muita, enfim, todo tipo das mais que parecem simples, né, até as mais complexas como essa. Então, sim, tem se difundido muito, disseminado muito esse tipo de informação falsa nesse momento. Eu não posso traçar aqui um comparativo com outras situações, mas essa semana realmente isso tem circulado muito aqui no Brasil. Tem também os bebês na gaiola, imagino que vai ser, né, quando chegar a inteligência artificial junto com isso, gente. Meu Deus. Vocês viram também as fotos das crianças, né, dos bebês na gaiola também ali? Sim. Está mostrando agora ao ar livre, né, enfim, mostrando como se fosse também uma imagem da guerra, né, Luciana? Você também chegou a fazer uma apuração sobre isso também? Isso, a gente está apurando ainda, mas a gente, essa é um fato também que desde segunda-feira está sendo checado pela comunidade internacional de checadores, e o que se sabe até agora é que é potencialmente falso, assim, a gente está terminando de apurar,
mas a informação que alguns checadores internacionais já tiveram, enfim, constataram, é que esse vídeo ele é anterior ao início do conflito no sábado. Então, isso, enfim, por só já mostra que não tem a ver com o conflito. Então, a informação, né, associando a isso ao conflito, ela já é falsa. Luciana, que é possível, né? A guerra tem esses horrores. Como diz o presidente Lula, a insanidade da guerra. É uma coisa enlouquecida, né? Fanatizada. É possível? É. Agora, já notou que curioso que essas imagens que nos chegam sempre são imagens que vêm de um lado. Qual lado? O lado de Israel. Vem do lado favorável a Israel, demonizando não só o Hamas, os palestinos. Isso é que é muito grave. Pode ser verdade? Pode. Muitas coisas horrorosas podem ser verdade. Mas do lado de Israel, as violências de Israel, a gente pouco vê. Sim. Por quê? Porque os jornalistas que estão na faixa de Gaza não são das grandes redes, não estão lá. Aliás, 8 jornalistas foram assassinados em bombardeios de Israel na faixa de Gaza. 8 jornalistas. Também foi bombardeada não sei se uma tenda, uma central da Cruz Vermelha. Escolas foram bombardeadas. Isso é crime de guerra. Isso aconteceu e acontece agora dentro da faixa de Gaza. Crime de guerra. Mas disso a gente ouve falar pouco. Pouca informação. E isso alimenta traz a guerra para dentro do Brasil e realimenta aquela chamada guerra de narrativas que a gente viu no ano passado, durante o período das eleições, né? Que era a nossa guerra pela civilização contra a barbárie. Parece que isso volta a alimentar essa guerra e, na falta do que dizer, os fanáticos da ultradireita brasileira, bolsonaristas, se valem disso para tomar um partido e dizer que... Usa e abusa disso aí. Usa e abusa. Luciana Correia, jornalista, editora da Agência Lupa, de checagem de informações aqui no Brasil, tem feito um trabalho conjuntamente com muitos outros jornalistas do mundo todo. Muito obrigada, Luciana, por esclarecer aqui essas informações. Já são tempos muito difíceis, a gente não precisa de mais fake news, né? É muito difícil. Um grande abraço para você, Luciana. Obrigado, Luciana. Obrigada, Gabriela, Luciana. Sim. Agora sim, te ouvimos. Desculpa, só queria reforçar justamente isso, assim, a gente não está aqui negando que a violência existe, é óbvio que existe, e justamente por ela já existir, o nosso trabalho é para evitar que outras sejam criadas através de mentira, né, e difundidas. Então, acho que também fica aqui o pedido nesse momento, acho que o meu papel antes de compartilhar uma informação que você não tem a mínima ideia de onde saiu, pensa um pouco. Também tem muita informação, muita imagem muito chocante sendo compartilhada, imagens muito impactantes. Então, acho que as pessoas podem colocar um pouco a mão na consciência antes de ficar reproduzindo pela emoção, dar uma pensar 2 vezes antes de ajudar a disseminar conteúdos que talvez não sejam verdadeiros. É isso, Luciana. Boa, Perfeita a sua colocação. Um abraço grande. Até a próxima. A gente convida agora para participar aqui junto com a gente a professora Arlene Clemecha, de História Árabe da USP. Professora, boa noite para você. Seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Eu já começo perguntando, professora, porque eu sei que a senhora vai ter um tempo curtinho com a gente, sobre a normalização, talvez seja essa a palavra, das relações de Israel com países árabes. É um dos motivos para esses ataques recentes do Hamas? A gente teve algum estopim e quais foram os objetivos, né? Quais são os objetivos do Hamas ao atacar o Israel? Boa noite para a senhora. Boa noite, Gabriela. Obrigada pelo convite, um prazer conversar com vocês. Dificilmente na história a gente tem uma causalidade única para um evento como esse que estamos vendo. Certamente a normalização de países árabes com Israel cai muito mal para organizações palestinas que estão tentando atingir sua libertação nacional. Mas, sabe, se a gente for ver, os palestinos há muito tempo não têm apoio dos países árabes. Não avalio esse como um fator decisivo. Certamente um dos fatores, mas provavelmente não o decisivo. Mesmo sabendo que a Arábia Saudita não é qualquer país árabe, é o país árabe guardião
das mesquitas sagradas, né, Meca e Medina. Então, é guardiã dos locais sagrados mais importantes do Islã. O seu papel é de centralidade, de muito peso em qualquer assunto interárabe. E a normalização da Arábia Saudita é iminente, ou era iminente até o começo desse ataque, e esse ataque afasta essa perspectiva por algum tempo, pelo menos. Mas os Estados Unidos estavam já trabalhando fortemente em conseguir obter essa normalização, era um objetivo declarado, depois de outros já terem normalizado suas relações diplomáticas com Israel, como Emirados Árabes, Bahrein, Sudão e enfim, Marrocos. Então, é uma situação, sim, a ser considerada. Outra situação a ser considerada pro timing disso, para o momento, é o marco, a data de celebração aí da Guerra do Yom Kippur, que foi, digamos, na história, o último momento de uma derrota da inteligência israelense, uma derrota que, no final das contas, não foi uma guerra perdida para os árabes, porque os Estados Unidos entraram, mediaram cessar-fogo, mas foi uma derrota israelense, com certeza, a guerra de 1973. O fator decisivo, no entanto, nisso tudo, é o levante palestino, porque não se pode pensar que você vai colocar uma população de 5 milhões de pessoas sob clausura na faixa de Gaza, 2 milhões e pouquinho, mais quase 3 milhões na Cisjordânia, e achar que essa clausura, que é absoluta na faixa de Gaza e é complexa, e, enfim, são, na verdade, bantustões na Cisjordânia, mas achar que você vai castigar essa população, exercer um castigo coletivo, uma punição coletiva, que também é um crime de guerra, sobre essa população, no caso da faixa de Gaza, por 17 anos ininterruptos, e que isso não vai explodir, que em algum momento você não vai ver o retorno do oprimido. Na faixa de Gaza, houve 3 anos atrás, um pouco antes da pandemia, o movimento da resistência não violenta da faixa de Gaza, manifestações corriqueiras, todos os dias, manifestações pacíficas, para exigir e tentar chamar a atenção do mundo para a situação da faixa de Gaza, e o mundo, infelizmente, não olha, né? E mesmo essas manifestações pacíficas foram recebidas com violência por parte da guarda, das forças militares israelenses nos seus postos de controle, no muro que cerca essa faixa de Gaza, que é um território de 10 por 40 quilômetros, minúsculo, portanto, com 2 milhões de habitantes e sem condições de vida há muito tempo, 17 anos, com um encerramento que controla rigorosamente, que deixa pouquíssimo alimento entrar, sair, pessoas para saírem, por exemplo, eu tenho um colega acadêmico que para sair de lá levava 2 anos para conseguir sair, preparar sua viagem, conseguir a permissão. Então eu vou encerrar por aqui para devolver para vocês, mas essa situação é, no final das contas, a primordial, é realmente um levante que nesse momento assumiu a forma de um ataque militar por parte de Hamas sobre o território israelense, com lastimáveis perdas de vidas de todos os lados. Sim. Elo, vai lá. Professora, a senhora acabou de dizer que, infelizmente, o mundo não presta atenção. E são 17 anos de uma situação subhumana que se vive na faixa de Gaza. E agora, depois de tudo que a gente está vendo, essa destruição, essas mortes, a senhora espera que haja alguma virada nisso? Essa é uma análise bastante difícil de se fazer, Heloísa. Claro que a minha esperança é que sim, que nesse momento, através da violência toda causada, o que é lamentável que se tenha chegado a esse ponto, mas que isso force os países, a comunidade internacional, o Conselho de Segurança da ONU, a implementar, primeiro, um cessar-fogo, mas segundo, não só um cessar-fogo, um caminho para se atingir uma situação de justiça, porque só a justiça para a população toda ela, seja palestina, judaica, todos têm que ter seus direitos resguardados, mas no momento a gente está falando exatamente de uma situação que parte da falta de direitos para os palestinos e não para os israelenses. Isso precisa acontecer, né? O que não é animador é ver os Estados Unidos deslocarem um porta-aviões para próximo da faixa de Gaza, como dizendo, Israel, damos nosso apoio incondicional ao seu direito de se defender. Então, é uma chancela, na verdade, para a permanência
dessa situação. É como se os Estados Unidos dissessem, olha, vamos te apoiar para que nada mude, para que o massacre do povo palestino continue acontecendo ano após ano. Esse é o 5º ataque massivo perpetrado por Israel sobre a faixa de Gaza e que tem cada vez levado a um número de mortos estrondoso, né? Estrondoso, 1.000 mortos, 1.200, 700, então, e com muitos civis. Achar que isso daí é morte de militante do Hamas, não é, a população civil que está sendo massacrada. Então, no final das contas, quem perde com isso são as pessoas, estão perdendo suas vidas, estão perdendo suas perspectivas completas, né? E isso não vai acabar com o conflito, isso só vai gerar mais raiva, mais revolta. Não vai nunca chegar a um fim dessa forma. Tem que haver uma junção dos países para dizer cessar fogo e partir para a solução. A solução, aliás, né, deixo aqui registrado, não é difícil, não é complexa, é difícil de implementar. É difícil, mas não é complexa, não é um segredo para ninguém. E passa pela lei internacional e direitos humanos. E o presidente Lula, professora, lembrou muito, né? É o diálogo, é sentar para conversar. Assim como Ucrânia e Rússia, a conversa é difícil, mas difícil. Viver é difícil e perigoso, como dizia o Rosa. Mas eu queria só uma tentativa, que a senhora pudesse fazer para a gente, talvez uma avaliação geopolítica disso. Não é? À medida em que há um ataque forte de Israel à população palestina de Gaza ou da Cisjordânia, houve uma resposta ao norte do Hezbollah também. À medida que isso acontece, isso pode unir o Islã e provocar um conflito maior ainda? Porque a senhora falava, por exemplo, no sheik saudita, né? o príncipe Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman, MBS. Ele estava se aproximando de Israel, como já se aproximou dos Estados Unidos. Né? Mas esse ataque vai de encontro a toda a população muçulmana da Arábia Saudita. Ali estão, como a senhora disse, Meca e Medina. Né? Isso mexe também, ainda que sejam posições um pouco diferentes, com os islâmicos do Irã, do Líbano, da Síria. Quer dizer, eu não sei se isso pode aumentar o conflito, a violência do exército de Israel contra cidadãos palestinos. O que a senhora acha disso? O que a senhora imagina? Que cenário a senhora imagina? Chico, você faz muito bem em lembrar que existe uma população enorme de muçulmanos e eles são solidários com os palestinos. O mundo tem mais de 1,5 bilhão, é a religião que mais cresce. Você tem muçulmano do sul da África até o extremo leste da Ásia, cujos filhos às vezes nascem e recebem o nome de Jerusalém ou de Al-Aqsa, Mesquita de Al-Aqsa. Então, o poder dessa imagem que tem a Jerusalém, a Palestina, para o cidadão comum muçulmano é muito forte, e eles sentem muito a dor do palestino, a despossessão, a Nakba, a expulsão dos palestinos. Para o cidadão comum é algo muito forte, e ele se solidariza. A gente viu na Copa do Mundo, Marrocos ganhava jogo e era a bandeira da Palestina que era erguida. Agora, os regimes árabes não. Historicamente, não. Os palestinos, na verdade, nunca tiveram o apoio decisivo, material, efetivo da maioria dos países árabes. Ao longo da história, aqui e ali, houve o apoio de Saddam Hussein no Iraque, o apoio de Gaddafi na Líbia, para a OLP que fazia essa resistência na época a luta de libertação nacional palestina. E a Arábia Saudita, a bem da verdade, ela nunca defendeu efetivamente, fica no nível da retórica. Então, quando eu digo que isso pode atrasar a normalização, é atrasar. Não é a vontade de MBS, de Mohammed bin Salman, vir ao apoio efetivo dos palestinos. Hoje, dentro do mundo árabe, os palestinos têm algum apoio do Catar, que procura ter uma posição mais neutra e de direitos humanos nesse conflito, mas assim, na medida em que ele defende a causa palestina, ele dá algum apoio. Tem algum apoio do Irã, que é muçulmano e não é árabe, mas apoio efetivo não tem. O grande fator, né, o grande entrave tem sido os Estados Unidos. Não precisa de nenhum país árabe envolvido, porque eles não vão fazer a diferença nesse conflito. A Síria, ainda na retórica, tinha uma posição até agora há pouco, mas a Síria está destruída. E o Hezbollah. O Hezbollah, sim, mas não é um país, não representa um país, representa uma
organização, um partido político com um exército muito poderoso. Tenho. Quando o Bin Salman, da Arábia Saudita, por exemplo, não está, né, não assume a posição em defesa do povo palestino. É uma posição dele, mas ele é um governo autoritário. Eu quero saber do povo, os habitantes da Arábia Saudita. Eles tomam posição? Os muçulmanos que vivem na Arábia Saudita. Sim, o povo é muito solidário. Eles sentem a dor do palestino como sua dor. O povo sim, mas os regimes não. Como você bem disse, é um regime autoritário que não presta contas à população. Às vezes você não consegue nem saber direito o que está acontecendo na Arábia Saudita, porque a internet é tão controlada e a opinião pública é tão silenciada que as notícias não chegam, você não sabe o que está acontecendo. Mas a gente pode dizer com total segurança que é quase unanimidade, não é totalmente, tem grupos na população que não são pró-palestinos dessa forma, mas é quase unanimidade. O árabe, o muçulmano, ele se solidariza. Isso é muito importante, porque no longo prazo isso tem um efeito. Regimes vêm e vão. A situação geopolítica muda. Agora, veja, não significa que os árabes nunca se envolveram. Em 2002, houve uma proposta que partiu de Riad, da Arábia Saudita, de restabelecimento das relações diplomáticas de todos os países árabes com Israel, 2002, desde que Israel terminasse a ocupação militar dos territórios palestinos, Cisjordânia e faixa de Gaza, aceitando a criação de um Estado palestino em 22% do território, que é uma parte ínfima do território da Palestina histórica, mas os países árabes em conjunto ofereceram isso para Israel. Pouco depois, a organização da comunidade islâmica reiterou a oferta. Disseram, a oferta da Liga Árabe agora é a nossa oferta, e todos os países muçulmanos juntos do mundo lançaram a mesma oferta para Israel. Normalizaremos relações diplomáticas com Israel desde que Israel tire as suas forças militares da Cisjordânia, da faixa de Gaza e de Jerusalém Oriental. O que é isso? São os parâmetros da ONU. É o que a ONU determina e não se aplica. Mas Israel ignorou. Mas já tinha um processo de paz em vigor que, na verdade, já tinha degringolado em 2002. Então, o que os países árabes fizeram foi retomar os parâmetros da ONU, recolocar na mesa, lançar isso para Israel como uma proposta ampla de paz. Israel ignorou, sequer respondeu a Liga Árabe e depois sequer respondeu a organização, o representante maior de todos os países islâmicos, né? A Organização dos Países Islâmicos. Então, só que daí a partir para uma defesa de entrar num jogo, né, de entrar numa guerra, de enviar tropas, isso os países árabes, que seria algo, né, como está se discutindo hoje, será que essa guerra lastra? Isso seria muito difícil de ver, né? Isso, colocar a si próprio, né, no terreno, com o seu exército, para defender os palestinos, isso, portanto, é difícil a gente ver uma guerra regional direta, apesar de que a característica hoje tem sido sempre guerra por procuração. Então, grupos, né, o incentivo a grupos para que esses grupos façam a guerra no lugar dos países. Isso é algo que tem sido uma característica das guerras regionais no momento, né, nesse período histórico. E o Hezbollah já se envolveu, né? Sim, Chico Sá, rapidinho. Professora Aline, eu queria saber uma questão simples, assim, porque eu tenho visto várias opiniões. Eu queria saber a relação povo palestino-Hamas. É 100% fechado? Há discordância? Como é esse cenário no momento, professora? Não é 100% fechado, não. O que acontece é que, dentro do espectro dos partidos políticos palestinos, você tem toda uma gama de partidos laicos. Então, o Fatah, a FDLP, que é a Frente Democrática pela Libertação da Palestina, FPLP, outros partidos menores, toda a esquerda palestina, dentro de um guarda-chuva que se chama OLP, a Organização pela Libertação da Palestina. O grande líder histórico, vocês mencionaram, Yasser Arafat. Mais tarde, isso desde a década de 60, esses partidos surgiram e têm desenvolvido. Mais recentemente, na década de 80, é que começaram a surgir os partidos islamistas, ou seja, partidos que também defendem a causa nacional,
mas ao mesmo tempo tem uma plataforma islamista, ou seja, defende a islamização da sociedade, e isso não é, essa pauta islamista não é unanimidade. Aliás, tem muito cristão entre os palestinos, mas veja, dizer que um partido é islamista e defende a islamização da sociedade não significa defender conversão de cristão. É preciso entender isso, que a islamização significa que a sociedade que é muçulmana se torne mais piedosa. É isso que significa, né? Agora, o que, na verdade, hoje está colocado não é o caráter islamista do Hamas, que é, por sua vez, uma derivação da Irmandade Muçulmana do Egito, e sim o fato de que o Hamas é aquele partido que, após a degringolada das forças que foram apaziguadas no processo de Oslo e que ingressaram no processo de paz de Oslo e foram controladas nesse processo, ou seja, a OLP em geral, né? Menos FDLP e tal, mas o Fatah e a autoridade palestina que foi criada no processo de Oslo na década de 90. Então, isso tudo deixou de levar a causa palestina, porque eles foram, de certa forma, apaziguados, domesticados nesse processo de paz. Só que a revolta palestina continuou porque não foi respondida. A justiça não foi feita, os assentamentos continuaram se expandindo, as condições de vida continuaram se deteriorando. Então, o que surgiu como liderança? Surgiu Hamas. Então, hoje, não é que a população esteja fechada com Hamas, mas não tem outro partido forte que se coloque. Junto com Hamas está o Jihad Islâmico. Mas são dois, mas bem menor. Então, são esses dois partidos islâmicos que estão na liderança do movimento de libertação nacional. Por quê? Porque os outros foram apaziguados no processo de paz e não representam mais. É importante algum dia também tratar esse processo de paz, as armadilhas dentro deles, mas, enfim, de maneira resumida, é isso. Né? Não é que esteja fechado, mas não tem outro representando esse anseio de liberdade do palestino. É isso, professora Arlene Clemecha, que é professora de História Árabe da USP. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua didática, professora. Seja sempre bem-vinda aqui. Um abraço. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Prazer. Elô, você Boa noite, também. professora. Obrigada, querida. Bom feriado para você. A gente se vê semana que vem, né? Ou, não, você vai estar comigo no feriado, né? Sim, senhora. Juntinhas, eu e você, Elô. Povo trabalhador, povo trabalhador. Você beijo. Não, vocês dois vão folgar, né? E é bom demais. Vamos para as notícias aqui do Brasil agora, gente. Elô nos deixa, porque a gente vai falar com Guga Noblar agora. A Polícia Federal está investigando o relato do ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, de que Bolsonaro atuou diretamente na discussão da elaboração de um decreto golpista, tá? Para impedir a troca de governo depois das eleições de 2022. Segundo Mauro Cid, o Guga vai trazer os detalhes, mas eu já te adianto que Bolsonaro pediu alteração numa minuta de um documento que determinava a prisão de autoridades e a realização de novas votações no país. Informações do jornal O Globo. E também, segundo a jornalista Bela Megali, as pessoas envolvidas na defesa de Bolsonaro disseram que o ex-presidente vai argumentar que não há golpe sem armas e não há golpe sem a sua assinatura em documentos. É isso mesmo, Guga? Não precisa de assinatura nos documentos para fazer essa associação? Boa noite para esse trio maravilhoso. Pois é, gente, o Bolsonaro quer se sair com essa, a de que ele não deixou nenhuma assinatura, mas a digital dele no golpe já está lá. Está cada vez mais claro que o Bolsonaro é o mentor do golpe. Isso já era óbvio. A gente que, enfim, assistiu a todo esse processo, viu o que o Bolsonaro fez ao longo desses anos todos, sabe que foi ele que atiçou isso tudo, mas agora está claro que foi ele que articulou a ponto de, inclusive, ser o mentor da minuta do golpe. Aquela minuta que, a princípio, eles diziam que não sabiam de nada, que não sabiam quem tinha feito, que não sabiam quem tinham
como que tinham recebido aquilo. Essa minuta que parou com o Anderson Torres, que também parou com o Mauro Cid. Pois é, foi o Bolsonaro, segundo a delação do Mauro Cid, que fez junto com o Felipe Martins, o assessor dele, que teria, a princípio, criado uma espécie de esboço da minuta de golpe e que teria depois passado pelo crivo, pelo aval de Jair Bolsonaro. Foi no momento que ele fez essas alterações. As alterações que o Bolsonaro fez, pelo jeito, foram para convencer as Forças Armadas a entrarem no golpe, que foi depois dessas alterações, segundo o Mauro Cid, que ele apresentou a minuta de golpe para os 3 comandantes das forças, Marinha, Aeronáutica e Exército, naquela reunião em que o Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, teria dito que estava só à espera de uma ordem do Bolsonaro, mas que Freire Gomes, então comandante do Exército, teria dito que não toparia. A Aeronáutica teria ficado na miúda, na deles. Mas foi esse o roteiro do golpe. O Bolsonaro, portanto, segundo o que tem vazado, tá vendo? Mais um ponto da delação que está vazando. A gente já discutiu um ponto ontem, mais um hoje. Segundo essa delação, o Bolsonaro é que articulou tudo, o Bolsonaro é que pensou na minuta, aquela minuta que ninguém sabia quem fez, foi feita pelo Bolsonaro. O Bolsonaro tinha um grupo, que era o grupo de bucha de canhão, que estava a postos para tumultuar, e tinha um outro grupo que estava criando um argumento jurídico para poder sustentar o golpe. Então, é cada vez mais óbvio e cada vez mais temos o DNA de Jair Bolsonaro. Então, mesmo que não tenha uma assinatura dele, vai ficando cada vez mais difícil ele escapar desse processo. Convenhamos, será que o cara vai estar lá a assinatura? Eu vou dar um golpe, assinado Jair Messias Bolsonaro? Pois é. Pô, é aquilo ali. Pô, gente, pegar a bique dele. Como diria o áudio do Medo e Delírio. Pô, peraí, meu irmão. Peraí, meu irmão. Daí, pô, isso não vai nada, pô. Assinado Jair Messias Bolsonaro. Eu quero dar um golpe com a bique ali. Claro, pelo amor de Deus, senão não precisava investigação, não precisava nada, não precisava ele dar aquela missão ao Braga Neto de falar com os 2 grupos para que não ficasse muito bandeiroso a história, sabe? Como se já não tivesse o suficiente, né? Mas Meu Deus do céu. Agora, olha, Chico Sá, a relatora da CPMI do golpe, a senadora Elisiane Gama, ela se pronunciou sobre isso, inclusive ela disse que é gravíssimo esse suposto envolvimento aí do Jair Bolsonaro na redação desse decreto. Então já temos também a CPMI do golpe de olho nisso, né, Guga? Pois é, ela vai na semana que vem apresentar o relatório final da CPMI, há indícios para indiciar Jair Bolsonaro. Ela deve mandar tudo isso para a PGR. Pelo amor de Deus, com a PGR. Nem indiciado né, Guga? Nem indiciado, nem nada indiciado até agora. Ô, Guga, e nada da PGR ser escolhido, o novo procurador? Por enquanto parece até que é um jogo do Lula, né? Que o Lula está deixando ali a substituta, enquanto ele não trocar, de certa maneira, a gente imagina que ela vai estar ali tentando agradá-lo, quem sabe para ficar de vez ali, porque ela também tem a esperança. Ele demorou, né? Essa jogada do Lula em demorar em indicar alguém, inclusive demorar em dizer que não contaria mais com o Aras, em deixar o Aras ali de certa maneira cozinhando, acabou deixando o Aras na mão do Lula. Essa é a verdade. O Aras ficou esse tempo todo tentando agradar o Lula. Então o Aras fez o jogo do Lula, já que ele estava sendo cozinhado. Então parece que o Lula continua com esse jogo de cozinhar, está cozinhando ainda. Mas, enfim, não dá para apontar ainda uma data para sabermos quando virá o novo procurador. Talvez o Paulo Guinot, né? O sobrenome dele, Guinot, é o favorito, mas, enfim, não tem ainda uma perspectiva de quando isso vai ser decidido. Mas o Aras estava na mão do Lula. Agora o Aras está numa situação pior, porque o Aras agora está na mão de quem vai escrever história, dos historiadores. E a história dele, Chico, não é nada boa. Você viu que ele saiu? Ele escreveu um livro. Tem um livro, não é o livro do Aras, fazendo uma defesa que salvou gente da Covid. Que salvou... O Jairzinho.
Por favor, né, pelo amor de Deus. Ele está tentando deixar, né, o legado dele a partir do grito, né, mas ele não vai ganhar no grito. Quem vai escrever a história já está escrita. É só a gente buscar as reportagens de jornais que a gente já tem a história escrita, e o Aras, ele, sem dúvida nenhuma, manchou a reputação dele, e acho improvável que algum dia ele volte a ter credibilidade. E o livro é bancado pelo próprio MPF, pelo Ministério Público Federal. Pô, nem procurar uma editora, né? Já que, pelo amor de Deus, ainda teve que pagar a mentira. Dinheiro nosso, dinheiro público. Agora, gente, também essa história de que está saindo mais um pedacinho, né, do depoimento, do relato do Mauro Cid a partir da PF, é interessante pensar, né? A gente vai ter logo o relatório final da CPMI do golpe. Sim. Acho que o desdobramento vai ser ainda maior a partir dessa investigação da PF, né? Não vai dar para ter tudo agora já de uma vez. Lógico que já tem, segundo a senadora Elisiane Gama, elemento suficiente para um indiciamento, mas vai se enrolar ainda mais, né, Guga? Pois é, a CPMI, ela, apesar de ter começado com uma imagem muito manchada, ela conseguiu reunir ali um conjunto de elementos, de documentos, de situações a partir dos depoimentos que foram colhidos ali, que desenham que o golpe aconteceu, que foi montado pelo Bolsonaro, e aponta para ele, aponta para a gente no entorno dele. Vai sair algum caldo daí. A PGR agora, que não vai estar mais na mão de um bolsonarista, provavelmente vai atuar com base na investigação que foi tocada na CPMI. Então, não vai ficar fácil não, nem para Bolsonaro e nem para alguns generais, que eu acredito que a Elisiane Gama, ela não vai amarelar, não. Ela não tem esse perfil, ela está sendo bem guerreira aí nessa CPMI, então eu acho que ela vai para cima de alguns nomes graúdos, sim, e a gente pode ter um relatório bem interessante, dando a oportunidade da PGR realmente partir para cima desses que são claramente os mentores do golpe. E a delação do Mauro Cid é o Zé Fini da história, porque Mauro Cid e Braga Neto, como a gente está vendo, até pela delação do Cid, eram os mentores junto com Jair Bolsonaro. Era um núcleo muito pequeno que estava organizando. Tinham aqueles outros núcleos separados, de gente que estava ali pensando numa forma de dar o golpe, tinha militares ali no meio, tinham políticos também, mas os cabeças que estavam articulando esses grupos, né, que realmente estavam entendendo todo o funcionamento da história, pelo jeito é Braga Neto, Mauro Cid e Jair Bolsonaro. E o Braga Neto era aquele que fazia esse papel de continuar atiçando o acampamento golpista. O Bolsonaro, ele queria manter o acampamento golpista porque ele estava à procura de uma desculpa que convencesse a população de que tinha tido fraude na eleição. Então, como ele ainda tinha a esperança de arrumar alguma desculpa, alguma lorota sobre fraude, ele precisava manter o acampamento, ele não podia desarticular. Por isso que ele nunca fez nenhum gesto para desarticular, e por isso que o Braga Neto fazia esse papel de ir lá e de alimentar a esperança dos golpistas, chegando inclusive a dizê-los para não perder a fé. Então esse é o núcleo, pelo jeito, duro do golpe. É isso aí, Guga. Bom feriado para você, então, querida. A gente se vê na sexta-feira, né? Estaremos juntinhos na sexta-feira, emenda de feriado. Vamos nessa. Sexta-feira é nóis, galera. Boa noite aí para esse trio maravilhoso. Boa noite, Guga. Bom, minha gente, antes de terminar, eu queria fazer aqui Na verdade, a gente já teve um spoiler de manhã, né? Mas para a nossa audiência, eu quero contar que a semana que vem a gente vai ter aniversário. Super aniversário do ICL. Tô sabendo. Exatamente. Além da gente, né? A gente tem os nossos convidados especiais, que são os nossos ICLers, queridos, né? A nossa audiência, a nossa comunidade ICL. São 3 anos, gente, fazendo uma verdadeira revolução na educação, agora também no jornalismo, com o ICL Notícias. A gente tem novidades e anúncios também incríveis que a gente quer contar para vocês. A gente está muito empolgado. 230 cursos, é uma universidade via internet. Caramba, vamos ver o vídeo do aniversário? 230 só com professores top de linha, Chico, para quem quiser acessar.
É isso aí. Vamos ver o vídeo de aniversário. Segunda-feira que vem, galera, vai ter... Não é que é uma novidade, não. É a novidade. Will, tá sabendo da novidade? Amiga, sim, eu recebi no zap agora. O dedo de compartilhar tá coçando já. É inacreditável. Todo mundo precisa saber disso. Olha só, vai rolar o aniversário do ICL e esse vai ficar para a história. Esse aniversário vai virar notícia, isso eu garanto. Vai virar notícia? Rapaz, o que vai rolar? Essa notícia vai viralizar no Zap. Essa e muitas outras, viu, Hobbs? Pode printar. Esse aniversário você não vai querer perder de jeito nenhum. Então não enrola. Pode marcar na sua agenda aí. A partir do dia 16 de outubro, vai rolar esse aniversário cheio de surpresas. E no aniversário do ICL, você, da nossa comunidade, é convidado especial. Pode esperar. Como eu falei, vem muita coisa boa por aí. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Todo mundo aqui no ICL formado em artes cínicas, viu? Total, tô de olho em vocês. Todo mundo no dramalhão. Maravilhoso, gente, esse vídeo. Adorei. Então, dia Só 16... tem ator e atriz bom aqui, né? Incrível, incrível. É uma descoberta, gente, pelo amor de Deus. O pessoal, muito talento, as novelas estão perdendo, gente. Presta atenção aí nesses atores do ICL. Dia 16 de outubro, então, 6 horas da noite, segunda-feira, você é o nosso convidado. Você fica agora com o Sinapse ICL, com os nossos queridos Roberta Garcia, César Calejon, vão entrevistar o Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC. Grande Nasser, Nossa, né? mais uma aula. Vamos embora, então? Vamos fazer a nossa ciranda. Amanhã é dia da gente sambar um pouco, Chico. Pensando não só no Brasil, mas paz no mundo. Paz no mundo. E bom feriado, gente. Venham amanhã, hein, que eu vou estar esperando vocês. Tchau. Olá, pessoal. Meu nome é Suzy Pisa, eu sou filósofa, formada pela Unicamp. Atualmente eu sou professora da Universidade Federal do ABC, atuo na linha de ética e política e gravei um curso para o Instituto Conhecimento Liberta, que está disponível na plataforma, sobre a filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt é, sem dúvida, uma das grandes pensadoras do século XX, de fundamental importância não só para a filosofia, mas para as ciências humanas de maneira geral. Esse curso ele tem a peculiaridade de trazer para vocês grandes textos da Hannah Arendt. Então, a cada aula eu fui apresentando alguns fragmentos de obras como Entre o Passado e o Futuro, As Origens do Totalitarismo, enfim, tantos outros textos da Hannah Arendt que são fundamentais para compreender conceitos fundamentais da teoria dela, mas também procurei tensionar o pensamento dela com uma série de discussões contemporâneas que a própria Hannah Arendt é tensionada, é questionada, como, por exemplo, as questões raciais no texto Responsabilidade e Julgamento. Com essa diversidade de textos e de temáticas, eu acabei elaborando um título para o curso que ficou Pensar com e contra Hannah Arendt. Então, não apenas com o intuito de apresentar a autora para vocês, mas também apresentar, eu tive o intuito de fazer com que cada um que se aproxime do curso, que possa acompanhar essas aulas, possa pensar criticamente o que significa essa pensadora e de que maneira que ela contribui para desenvolver a nossa capacidade de pensar sobre política, sobre temas tão fundamentais nos dias de hoje, como banalidade do mal, o que é uma esfera pública e todas as discussões tão relevantes acerca de regimes totalitários e a própria definição do que é política. Eu convido vocês para acompanhar esse curso, espero que vocês gostem. Além do meu curso, tem mais de 200 cursos na plataforma do ICL, cursos de altíssima qualidade, com grandes professoras e grandes professores, grandes intelectuais brasileiros. Eu tenho certeza que cada um de vocês que acessar a plataforma vai ter bastante coisa para aprender.
liberdade de expressão é o preceito fundamental que organiza a nossa República Federativa. É um valor constitucional que deve ser respeitado, porque sem a liberdade de expressão e, sobretudo, sem a liberdade de imprensa, não existe o adequado funcionamento daquilo que a gente chama de nação. Contudo, ao longo dos últimos anos, sobretudo sob a égide do bolsonarismo, as pessoas passaram a confundir liberdade de expressão com a liberdade de praticar crimes. A liberdade de expressão, ela não compreende a prática de crimes. Com isso bem estabelecido, fica evidente que respeitar a liberdade de expressão, principalmente quando aplicada para a liberdade da imprensa, é absolutamente fundamental para que a gente tenha o bom andamento da República e que a gente consiga manter os valores que sustentam o nosso Estado democrático de direito.